Complexo Maracanã informou, na manhã de hoje, 22, que o estádio sofrerá uma parada técnica a partir do dia 26. O tempo da paralisação das atividades não foi informado. A pausa acontece em meio a uma briga entre Fla-Flu e Vasco. A dupla que administra o estádio tentou impedir que o Cruzmaltino utilizasse contra o Atlético Mineiro, e a questão foi parar na justiça. O que aconteceu? O Complexo Maracanã apontou que os danos recentes no gramado não podem ser recuperados sem uma paralisação e haverá a interrupção das atividades para viabilizar a plena recuperação. O período em que o Maracanã ficará sem atividades será informado em breve, após a realização das duas próximas partidas já agendadas, quando serão feitas as verificações e avaliações necessárias para a elaboração do planejamento das etapas de trabalho, diz trecho do comunicado. O Fluminense enfrenta o Olímpia, pelas quartas de final da Libertadores, nesta quinta-feira. O Flamengo enfrenta o Internacional, no sábado, pelo Brasileiro. O complexo ressaltou ser o estádio mais utilizado do país até o momento, com 55 jogos. O Independência, que ocupa a segunda colocação, tem 15 partidas a menos. A briga entre clubes. O Maracanã foi tema de nova briga judicial e notas oficiais na última semana. O Vasco, que está impedido de receber torcida em São Januário após decisão da Justiça, pediu ao Complexo Maracanã para utilizar o estádio no último domingo, contra o Atlético Mineiro. Fla e Flu impediram, e o Vasco foi aos tribunais. O Clube da Colina venceu em primeira instância, mas a Justiça aceitou o recurso do Flamengo. O Vasco, então, fez novo movimento e conseguiu receber o Galo no Maracanã. Enquanto isso, o Fluminense, que é o interveniente anuente, emitiu nota oficial rebatendo um comunicado anterior do Cruzmaltino. A ação despropositada e lesiva da agremiação cruzmaltina de tentar, pela via judicial, mandar um jogo no Maracanã, mesmo diante da inviabilidade de se organizar o estádio, com segurança e cuidados necessários, em um intervalo de menos de 12 horas, na madrugada, entre o fechamento e abertura dos portões das partidas das duas equipes, dizia trecho. Esta não é a primeira vez que os clubes brigam na justiça devido à utilização do Maracanã. A disputa nos bastidores acontece desde a última temporada. Em abril, o governo renovou o TPU, termo de permissão de uso, à dupla Fla-Flu. O Vasco, que havia demonstrado interesse na gestão, também foi à justiça, mas não houve sucesso. O prazo do atual contrato é de 6 meses. Veja o comunicado do Maracanã. O Complexo Maracanã informa que o estádio sofrerá uma parada técnica nos próximos dias para a recuperação do gramado. Até o momento, 55 jogos foram realizados, que faz do Maracanã o estádio mais utilizado do país, seguido de longe pelo Independência, com 15 jogos a menos. Como é de conhecimento de todos, os estádios europeus recebem, em média, 30 jogos por temporada. Considerando-se que nessa época do ano, no Brasil, fatores climáticos como a menor incidência de luz e temperaturas mais baixas interferem na estrutura geral do campo de jogo, mesmo assim o estádio foi utilizado 2 vezes neste último fim de semana, com um intervalo de menos de 15 horas entre as duas partidas realizadas. Uma delas, o confronto Vasco x Atlético Mineiro, no último domingo, 20/08, após decisão judicial. Diante disso, tendo em vista que os danos causados não podem ser